Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, que alegria ler esse Evangelho. Um Evangelho que fala tanto a cada um de nós do jeito que nosso Senhor nos cuida, nos convida a viver, nos convida a segui-lo, pois o Mestre deseja, ao nos chamar, que nós nos tornemos discípulos dele. E discípulo é aquele que faz a vontade e conforme, ou seja, da mesma forma que seu Senhor. Esse é o nosso grande chamado. E é interessante observar o jeito que Jesus chama São Mateus. Olha bem, o Evangelho vai falar, e é o próprio Mateus que narra como ocorreu para cada um de nós. Mateus estava sentado no seu trabalho. Estava ali no cotidiano da sua vida, cumprindo o seu dever. E Jesus, passando por ali, olha para Mateus e diz: segue-me. Isso nos traz uma necessidade de refletirmos. Como nós, muitas vezes, temos esperado que Jesus nos chame. Muitas vezes a gente fantasia algumas coisas. Que Jesus é Deus, Ele é o Senhor de tudo. Então, a gente às vezes deseja que aconteça algo extraordinário, que para eu ter certeza que é o Senhor que me chama, eu preciso de uma prova, eu preciso que fique muito claro aos meus olhos que é o Senhor que me chama. Jesus vem dizer a nós: filho, filha, a ti basta estar ou buscar estar na minha frequência. A ti basta esse movimento de deixar o nosso ser ir até o encontro do Senhor. E quando nós estamos disponíveis para Deus,
Ele nos chama. E aí ele nos chama exatamente como Mateus. Ele nos chama no nosso dia a dia. Ele nos chama para vivermos bem a nossa vida no serviço do reino. É usando dos nossos talentos. Deus pode até reinventar a nossa vida, com certeza pode. Mas em primeiro momento, Deus vai agindo no cotidiano, no dia a dia, nas coisas que nós fazemos na nossa rotina. E qual é a grande diferença? A diferença é nos colocarmos à disposição dele. A diferença é colocar amor em tudo que nós fazemos. Colocar amor porque naquilo que nós fazemos, a gente também oferece um ato de oferta ao nosso Senhor. E a gente ama a Deus também nas nossas ações. Agora, algo que não pode passar desapercebido. Mateus está ali, trabalhando, sem esperar nada. Pelo menos, com certeza, sem esperar aquilo que viria a ocorrer. Jesus o chama, segue-me. E ao simples chamado do Senhor, uma palavrinha pequena, Mateus tem a coragem de se levantar e ir. Essa coragem, qualquer cristão ou cristã precisa suplicar ao Senhor, dia a dia. Que a gente possa se levantar todos os dias e estar disposto a seguir o Mestre. Estar disposto a cumprir com a sua palavra, com o seu convite. Estar e permanecer na presença do Senhor. E aqui um outro ponto importantíssimo. Mateus não pensa se ele era cobrador de impostos, se ele já tinha adulterado alguma coisa, se tinha roubado. Não. Mateus escancara a porta da sua casa para o Senhor entrar. Que a gente possa fazer conforme Mateus o fez. Não pense no seu passado, não pense nas suas misérias, eu não penso nas minhas. Se abra ao Senhor. Inclusive, chama Jesus para dar uma limpeza, uma faxina nas coisas tortas que estão na sua vida. Mas permita que ele entre. Dá a chave, dá o comando, dá toda a autoridade a Jesus. E deixa ele fazer a obra. E aí, mesmo os nossos erros, as nossas misérias, isso colocado no coração de Deus, se transforma em misericórdia. Misericórdia, as nossas misérias no coração do Senhor. E Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele cuida de nós e transforma tudo o que precisa ser transformado para que a gente tenha uma união perfeita com Ele. Porque a palavra mesmo já diz, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. A nossa vocação é a santidade. A nossa vocação é o céu. A nossa vocação é viver com o nosso Senhor. Esse é o nosso tesouro. Por fim, pedir a Deus que nesse movimento em que nós vivemos com Ele, nós também possamos viver com todo e qualquer filho e filha dele. Independente da situação que a pessoa viva, se for um santo ou se for um pecador, não importa. O importante é que a gente apresente nosso Senhor, que a gente dê o nosso Senhor, que a gente oferte amor, misericórdia, perdão, compaixão, que a gente também entre nessa dinâmica do Cristo de sarar as feridas e proporcionar restauração. Esse é o caminho. Essa é a alegria do cristão.
A alegria do cristão é ir para o céu, mas ir junto com uma porção de gente. Não abandona ninguém. O cristão, ele não exclui, ele não elimina. O cristão, ele chega junto. O cristão é aquele que coloca a pessoa no ombro se precisar, mas vai. Vai junto, vai carregado, vai. Vai ao encontro do seu Deus, vai ao encontro daquele que é o nosso tudo. Querido Jesus, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor continua a nos chamar. Dai um coração disponível para ti e disposto em cumprir aquilo que o Senhor nos solicita. Em especial, Jesus, dai-nos um coração disposto a amar e se doar pelo seu reino, para que a gente possa cumprir com esta missão. Indignos que somos, reconhecemos que precisamos de ti. Por isso, fica conosco, Senhor, e dai-nos teu Santo Espírito. Amém.